10 hábitos que a gente acha que são bons, mas não são. Quando você era criança, seus pais provavelmente lhe ensinaram a escovar seus dentes logo após uma refeição, a não sentar em frente da tela do computador por muito tempo e a nunca ficar perto do micro-ondas quando ele estivesse ligado. Bem, a gente descobriu que você deveria ter desistido desses hábitos há muito tempo. Na verdade, alguns deles podem ser bem perigosos para a sua saúde. Você tem que limpar seus ouvidos regularmente. O corpo humano é incrivelmente autossuficiente, pois faz algumas coisas sozinho, sem que você tenha que se preocupar. E isso inclui certas limpezas. Claro, isso não significa que você não precisa mais tomar banho e praticar alguns rituais de higiene. Mas muitas das partes do seu corpo são autolimpantes, inclusive seus ouvidos. A cera contida neles serve para lubrificar os próprios canais e protegê-los das bactérias, fungos e insetos. Ela sai naturalmente do corpo, e o jeito como isso acontece é bem interessante. A cera encontra a porta de saída escorregando pelos canais abaixo. Depois, enquanto você mastiga a comida, esses movimentos a fazem sair por completo. Muito legal, né? Mas quando você limpa os ouvidos, acaba fazendo mais mal do que bem. Quando você invade o canal do ouvido, causa um aumento na produção de cera. E é bem provável que isso vai simplesmente empurrar a cera para dentro, principalmente se usar um cotonete. Isso pode causar um bloqueio que pode evoluir para uma perda temporária da audição. Tudo o que você deve fazer é limpar a parte de fora do ouvido suavemente com uma toalha molhada depois do banho. Você não deve ficar perto do micro-ondas enquanto ele estiver ligado. Os fornos de micro-ondas não são tão perigosos quanto as pessoas pensam. Ao contrário dos raios-X ou câmaras de bronzeamento, as micro-ondas não produzem químicos ou radiação que danifiquem o DNA e causem mutações genéticas. Na verdade, este eletrodoméstico é feito de modo que a radiação que produz não consegue sair de dentro dele. Então, se você simplesmente não pode esperar os 2 minutos inteiros até que a sua marmita termine de esquentar e quer colar o seu rosto no vidro e assistir ele girar, não tem problema algum, não há nenhum risco para a saúde. Contudo, ainda é preciso ter cuidado quando você estiver esquentando sua comida. Se requentar restos de comida, você pode ter uma intoxicação alimentar. É que o micro-ondas não alcança uma temperatura suficientemente segura, então ainda pode haver alguma contaminação por bactéria. Tenha isso em mente e tome cuidado com as temperaturas dos alimentos. Você precisa fechar a tampa do vaso quando for dar descarga. Todo mundo sabe que deve dar descarga depois de fazer o seu trabalho. Assim eu espero, mas é importante fazer isso direito. Se a tampa do vaso sanitário estiver aberta, pequenas partículas do que você deixou no vaso são espirradas a uma altura de quase 2 metros quando aciona a descarga, infestando tudo de bactéria. Que nojo! Estes germes podem causar, e em alguns casos causam mesmo, uma infecção. Então lembre-se de fechar a tampa antes de dar descarga. Você deve sempre lavar os alimentos antes de prepará-los. Nem todos os tipos de alimentos precisam ser lavados. Por exemplo, a carne vermelha e as aves nunca devem ser colocadas debaixo d'água. Você não vai se livrar das bactérias, só vai espalhá-las pela sua cozinha. Um tipo perigoso de intoxicação alimentar é causado pela bactéria Campylobacter, que vive na carne de frango cru. Quando você lava a carne, a água espalha e contamina sua roupa, mãos, utensílios e superfícies. Você deve cozinhar ou ferver a carne sem lavá-la antes. Assim, a alta temperatura vai matar todas as bactérias. Mas qualquer bactéria que estiver na mesa ou em qualquer outro lugar na cozinha pode acabar dentro do seu corpo se você não desinfetar cuidadosamente as superfícies. Já os outros alimentos, como frutas e legumes, devem ser bem lavados antes de você comê-los. Limpe seu nariz se for necessário. Quando o seu nariz está entupido, você se sente tão desconfortável que faz qualquer coisa para ajudar a respirar melhor. Mas limpá-lo pode levar a alguns problemas sérios, pois você o abre para as bactérias que estão no exterior. E isso pode levar a uma infecção nas suas narinas ou nas cavidades nasais. Assim como seus ouvidos, seu nariz também se limpa sozinho. Para se livrar de tudo que está dentro dele, você pode assoar o seu nariz cuidadosamente ou lavá-lo com soro fisiológico. Se for colocar os seus dedos no seu nariz, lave as mãos primeiro e certifique-se de que ninguém está perto de você para pegar seu resfriado.
O calcário acumulado na chaleira é perigoso para a saúde. Se você entende bem de química, está ciente de que o calcário não é nada mais do que cálcio e carbonato de magnésio. Muitos remédios para azia são compostos por estes químicos e as pessoas se dão bem com eles. Ainda assim, há uma ideia errada de que o calcário acumulado nas chaleiras é perigoso para a saúde. Na verdade, ele é bem seguro. Afinal, ninguém o ingere de propósito e em grande quantidade. Mas saber quanto calcário tem na sua chaleira pode ajudar a saber se a água da sua torneira está cheia de químicos. Sempre escove os dentes assim que terminar de comer. Claro, você tem mesmo que escovar os dentes regularmente, pelo menos 2 vezes por dia. Mas é importante não fazer isso logo depois de comer, e sim esperar de 30 a 60 minutos. O esmalte do dente é a parte mais sólida do corpo humano, mas ele se torna mais macio quando você ingere coisas ácidas, como frutas ou alguns laticínios. Se você escovar seus dentes logo depois de comer, pode retirar o esmalte e danificá-los. Os dentistas recomendam enxaguar a boca com água ou mastigar um chiclete para aumentar a produção de saliva, que vai limpar os dentes naturalmente. Outra alternativa é escová-los antes de comer alguma coisa ácida. Isso vai reduzir o número de bactérias na sua boca, e quanto menos bactérias houver, quando você comer, menos elas vão se multiplicar. Cruzar as pernas faz mal. Por muito tempo, as pessoas pensavam que sentar com as pernas cruzadas era a garantia de desenvolver varizes. Mas estudos recentes mostram que isso não é verdade. As varizes são mais comuns em mulheres, principalmente aquelas que tiveram muitos filhos. Embora cruzar as pernas chame mais atenção para as veias, essa não é a verdadeira causa delas. Claro, você não deve passar muito tempo sentada assim, mas isso se aplica a qualquer posição sentada. Trabalhar no computador é ruim para os olhos. É óbvio que seus olhos ficam cansados depois de encarar a tela de um computador por muito tempo, mas ficar cansado não é motivo para sua visão piorar. Cientistas criaram o termo síndrome de visão de computador, ou tensão do olho digital, para descrever os olhos secos e a dor no pescoço e ombros. Esta síndrome também pode desencadear dor de cabeça e visão embaçada. Para evitar tais sintomas, você deve seguir estas regras simples. Use um monitor com o nível certo de brilho, dê pausas no trabalho e pisque com mais frequência, para que os seus olhos não sequem. Segure o volante na posição 10 para as 2. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na autoescola é a regra dos 10 para as 2. Eles nos ensinaram a imaginar o volante como se fosse um relógio, e nossas mãos deveriam ficar onde o 10 e o 2 ficariam. Acreditava-se que isso poderia nos ajudar a ter um melhor controle do carro caso precisássemos lidar com um obstáculo inesperado. Mas isso, claro, é um engano. Na verdade, os especialistas recomendam manter as mãos na posição 15 para as 3. Esta posição vai permitir que você faça manobras mesmo em alta velocidade. E mais, ela mantém as suas mãos longe do airbag, o que, em caso de acidente, pode salvar de um ferimento mais sério. Quantas coisas novas você aprendeu neste vídeo? Quais foram as mais surpreendentes? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Você não acha que eles deveriam saber sobre tudo isso também? Lembre-se de curtir e se inscrever no nosso canal. Nós temos um monte de coisas legais no lado incrível da vida.